Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando contra o Cuiabá, o confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás venceu por 1-0 na Serrinha, gol do Thiago Galhardo. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica, tática, comportamental do Goiás neste confronto diante da equipe mato-grossense. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o like para prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, sua manifestação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Ative as notificações também para sempre que tiver um vídeo novo, você for alertado, tá bem? Futebol 62 passando por várias modificações e sem dúvida você vai gostar ainda mais do que está por vir. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra computadores e impressoras que atendem à sua necessidade. Você pode precisar de uma impressora básica ou mais avançada, ou mesmo com um computador, lá você tem as mais diversas opções. Atendimento em todo o estado de Goiás. Viegas Printer 99143 7700. O Goiás, na mão do técnico Márcio Zanardi, engatou a segunda vitória consecutiva no estádio da Serrinha, depois de vencer a Ponte Preta no final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desta feita, o time alviverde venceu o Cuiabá 1-0 em um jogo duro. É o segundo jogo do Goiás na temporada contra uma equipe da Série A. Enfrentou o Atlético na segunda rodada do Campeonato Goiano, empatou 0-0 lá no Acioli e dessa vez enfrentou a equipe do Cuiabá e venceu por 1-0 no estádio Ailê Pinheiro. Vamos primeiro aos números do jogo, depois a gente entra na análise, tá bem? Estes os principais números deste confronto. Posse de bola, 47,8% para o Goiás, 52% para o Cuiabá. No primeiro tempo, o Goiás teve mais posse de bola do que o Cuiabá. No segundo tempo, o Goiás acabou abaixando as suas linhas, né, e aí o Cuiabá teve uma posse de bola maior. Finalizações, 8 por parte do Goiás, uma no gol, que foi justamente o gol do Galhardo. 9 da equipe do Cuiabá, sendo apenas uma também na direção do gol. Precisão nos passes, 88% para o Goiás, 90% para o Cuiabá. Os cruzamentos, o Goiás foi muito bem nesse quesito hoje, né? Cruzou 20 bolas, ganhou 7, 35% de aproveitamento. O Cuiabá, por exemplo, cruzou 22 e ganhou apenas 2. Lançamentos, 38 para o Goiás, 11 certos, 34 para o Cuiabá, 15 corretos. Desarmes, outro aspecto em que o Goiás foi muito bem. 16 desarmes, 8 para a equipe do Cuiabá. E os escanteios, 4 para cada time neste quesito. Agora, vamos conferir a formação, né, que o Goiás teve durante o jogo, quem começou e quem entrou no transcorrer da partida. Vou colocar aqui a escalação do Goiás, né? Tadeu, o Lucas Ribeiro, o Edson, o David Braz, Diego, Marcão, Rafael Gava, depois o Wellington e o Sander, depois o Brenner Herculano, lá na frente o Wellington Matheus, depois o Luiz Henrique, Paulo Baia, depois o Pedrinho e o Thiago Galhardo, que saiu para a entrada do Natan. Essa foi a formação do Goiás do técnico Márcio Zanardi durante essa partida contra a equipe do Cuiabá. Os movimentos, os mapas de calor das duas equipes. Este aqui foi o mapa do Goiás, né? O Goiás com a posse de bola mais espaçada, essa posse de bola aí próxima ao gol são os cruzamentos, né? O Cuiabá usou muito desse recurso, o Goiás tirando. E o Goiás com alguma posse de bola ali na intermediária e nos cantos das duas áreas. O Goiás tinha essa questão, né? Quando ele chegava ali próximo à área, ele tentava fazer as triangulações ali no bico da grande área para tentar desenhar alguma coisa, né? Para finalizar ou para levar a bola pelo fundo. O Goiás usou muito desse recurso, por isso essas duas manchas mais fortes. Agora vamos ver o mapa da equipe do Cuiabá.
O Cuiabá que no primeiro tempo explorou muito o lado direito, mas no segundo abusou, né? Jogou praticamente só pelo lado esquerdo. É, seja antes das modificações, quando o Cleison ainda estava em campo, ou depois, quando o André Luiz entrou ali por aquele lado, o Ramon, lateral que apoia bastante. Então o Cuiabá usou muito esse lado de campo, de onde normalmente se fazia os cruzamentos na área. E teve uma posse de bola grande no meio campo. Aí é aquela posse de bola burocrática, aquela posse de bola de início de construção de jogada, né, em que normalmente não surte tanto efeito, não leva tanto perigo para o adversário, como foi o caso, inclusive, deste jogo do Cuiabá em relação à equipe do Goiás. Então, estes aí são os dados do jogo e agora a gente vai entrar propriamente na análise. Bem, tecnicamente, um jogo muito disputado, né, muito acirrado, com muitas disputas físicas. A qualidade técnica não foi grande, as oportunidades de gol claras, raríssimas. Tivemos o gol do Goiás, algumas jogadas em que o Goiás desenhou, mas não concluiu com qualidade, principalmente no segundo tempo. E o Cuiabá teve uma grande chance com o Pita, né, que num cruzamento pelo lado esquerdo, ele chegou finalizando o primeiro pau e por muito pouco não pega o contrapé do Tadeu, a bola passou rente à trave. Basicamente de emoção no jogo foi isso, né? Pouquíssimas jogadas realmente, pouquíssimas oportunidades. O Goiás fez o gol ainda no primeiro tempo, né? Já nos acréscimos do primeiro tempo, com o Thiago Galhardo, numa jogada de recuperação do Marcão, né? Ele tenta um cruzamento de cabeça, a zaga afasta, ele ganha a bola, abre no Sander, que cruza. O Edson aparece muito bem no segundo pau e toca para trás para o Galhardo, que com tranquilidade, né, ali ficou sossegado na frente do goleiro, não tremeu, tocou e fez o gol que deu a vitória ao Goiás, primeiro do Thiago Galhardo, como eu citei, com a camisa alviverde. Então o Goiás foi eficiente, né, num jogo muito equilibrado, num jogo muito disputado, de pouquíssimas oportunidades. O Goiás ganhou em uma jogada que ele recuperou a bola quase dentro da grande área do Cuiabá. E isso faz parte da filosofia de jogo do treinador. A gente pode observar que durante o jogo o Goiás roubou muito essa bola na intermediária do Cuiabá. O Goiás eu mostrei para vocês nos dados com 16 desarmes no jogo, um número muito bom. Normalmente com 12 desarmes os treinadores já elogiam muito o seu time. O Goiás conseguiu 16 desarmes e aí alguns deles no setor ofensivo que propiciaram ao Goiás as principais jogadas. Se você observar, o Goiás desenha uma jogada que o Sander tenta finalizar de longe, numa bola roubada. Depois tem uma finalização do Galhardo de fora da área, ainda no primeiro tempo, em outra bola roubada. O gol do Goiás sai em outra bola roubada. Então, várias das finalizações do Goiás, que não foram muitas, foram apenas 8, elas surgiram de bolas roubadas na intermediária do Cuiabá. O Goiás tinha dificuldades, assim como o Cuiabá também tinha, de construir a jogada quando o adversário estava plantado, mas conseguia finalizar as jogadas nessas bolas em que roubava no campo ofensivo. E o time do Zanardi vem do Márcio, né, do Márcio Zanardi, ele vem se aprimorando nessa situação. Eu vi contra o Ceará algo ainda muito embrionário, contra a Ponte já com algum sucesso, e hoje foi o melhor dos 3 jogos nesse quesito, da pressão pós-perda, da pressão na saída de bola do adversário, e isso trouxe efeitos positivos para o Goiás dentro do jogo. Vamos falar taticamente, né, do confronto, vamos trazer aqui alguns aspectos. É, o Goiás começa outra vez, né, no seu 3-4-3, vamos classificar dessa forma. Aqui o 3-4-3, os zagueiros jogava-se Lucas Ribeiro, o Edson e o David Braz. Aqui os dois volantes, Marcão e Gava, Dieguinho na direita, Sander na esquerda, lá na frente o Wellington pela direita, Baia pela esquerda e o Galhardo mais centralizado. O Cuiabá agredia muito o Goiás pelo lado direito do seu ataque, fazendo velocidade em cima do David, até porque era o David, né? Na marcação do Goiás ela funciona assim, ó. O atacante, o zagueiro bate com o atacante, correto? Então aqui, ó, se o adversário joga com 3, isso já começa a te criar dificuldades, né?
Então você põe aqui os zagueiros para bater com os atacantes. E os laterais do Goiás batem com os laterais do adversário. Certo? Deixa eu achar aqui os 6. Lateral com lateral, atacante com zagueiro. É assim que o Goiás marca. Aí muitas das vezes você pode puxar um volante em cima do centralizado aqui, mas o Goiás marca assim. O lateral vem e faz isso aqui. E o Cuiabá explorava muito esse corredor aqui, ó, fazendo velocidade em cima do David. Como o Sander estava batendo aqui, o Cuiabá esticava muito essa bola do Derek aqui em cima do David, e o David com muita dificuldade no jogo veloz, né? Perdendo grande parte. O que é que o Zanardi fez? Puxou o Edson para lá, centralizou o David e estancou a sangria. Não esperou intervalo, não fez modificação no time, ele corrigiu com uma modificação. Treinador é para isso, né? Treinador é para isso, é para evitar que você fique sofrendo. Ofensivamente, a modificação já na reta final do jogo, né? Quando ele tira o Galhardo, aí ele passou a trabalhar só com 2 atacantes e com um trio de volantes. Então ele tinha que esse trio que recuava aqui, um atacante recuava aqui pelo lado, Luiz Henrique foi quem terminou no lugar do Sander, né? E o Herculano fazia aqui o centroavante quando o jogo terminou. Mas o Goiás marcou num 5-4-1 durante toda a partida, correto? O 5-4-1 foi o modelo defensivo que o Goiás utilizou mais uma vez, né? Usou lá em Fortaleza, usou contra a Ponte e hoje também, e vai se consolidando mesmo essa característica. A diferença é que ofensivamente lá em Fortaleza o Goiás jogou num 3-5-2 e nos jogos contra a Ponte e hoje contra o Cuiabá o Goiás jogou em um 3-4-3. Vamos ver agora quando o Goiás vai sair, né, para jogar com o Brusque. Depois tem o jogo da volta mais à frente contra o Cuiabá lá em Cuiabá. Aí vamos ver se o Zanardi vai manter essa ideia ou se ele vai voltar àquele time que atuou contra aquela formação que atuou contra o Ceará, ou se vai lançar algo novo. A gente ainda estou lendo o Márcio Zanardi nessa passagem dele pelo Goiás, mais uma passagem até agora inteligente do treinador esmeraldino, faz um bom trabalho à frente do Goiás, tem uma leitura muito interessante do jogo. O Goiás é um time que sabe marcar. Ele tomou uma pressão grande do Cuiabá hoje no segundo tempo, tomou uma pressão grande do Ceará lá. Lá a eficiência não foi tão grande no sistema de marcação, mas hoje já foi bem melhor. Então o Zanardi vai aos poucos mostrando o seu serviço. Tecnicamente, né, vamos falar tecnicamente dos jogadores. O Tadeu importante no jogo, né, um goleiro que transmite muita segurança e jogando muito com os pés. Observe que esse time ele trabalha muito essa bola no Tadeu. O Diego, uma boa partida, né, voltando a ser aquele Diego que o torcedor do Goiás conhece. Lucas Ribeiro, um jogador que está crescendo. Para mim, dos jogos em que ele fez com a camisa do Goiás hoje foi o melhor. O Edson bem, não comprometeu. David Braz, para mim, foi o jogador mais fraco do Goiás entre aqueles que começaram o jogo. Muitas dificuldades. Quando o técnico muda ele de posicionamento, ele não é que, vamos dizer assim, não é que ele se destaca, mas ele deixou de ser uma peça frágil que ele vinha sendo. E o Sander, uma partida aí razoável, né, de razoável para boa. Os volantes, o Gava discreto, muito discreto no jogo. O Marcão, uma excelente partida, muito combativo no meio e chegando em vários momentos. Chegando para cabecear, no gol do Goiás ele tem uma participação decisiva, porque é ele que rouba a bola quase dentro da área do adversário. Então uma partida muito boa do Marcão. Os dois ponteiros do Goiás, Baia e o Wellington, partidas fracas de ambos. O Wellington ainda ensaiou alguma coisa ali no final do primeiro tempo. Agora algo que eu acho que é exagerado, as críticas, as vaias ao Paulo Baia. Claro que o torcedor tem direito de vaiar, mas o Baia ele é o artilheiro do Goiás no ano, né? Então eu acho um exagero você criticar o seu artilheiro que tem 12 gols em 18 jogos. É uma média de 0,66 gols por jogo. Então, alguns, né? Alguns vaiaram, outros aplaudiram o Baia. E o Galhardo que fez também assim, é, é,
para mim, o melhor jogo dele com a camisa do Goiás. Muito bem no jogo. Teve tranquilidade para finalizar, mas principalmente no segundo tempo, distribuindo bem as jogadas, ganhando as jogadas dos zagueiros da equipe do Cuiabá. O Galhardo, que eu tinha é, restrições quando o Goiás o contratou, por conta daquela coisa da depressão, aquelas coisas. Eu não sou daqueles que não erram nunca, não. Quando eu erro, eu gosto de vir depois e falar que eu errei. E o Galhardo vai dando uma resposta muito diferente da que eu esperava no quesito comportamental, não técnico. Tecnicamente o Galhardo ele sobra nesse time do Goiás. Agora eu tinha muito receio em relação à cabeça dele. E ele me parece estar bastante compenetrado, está feliz e ele fez um jogo muito interessante. Os jogadores que entraram sem grande destaque, né, mas participaram, foram importantes taticamente ali na reta. Um destaque para o Natan. Achei o Natan hoje muito tranquilo, distribuindo bem as jogadas, com personalidade para jogar. Uma participação interessante do camisa 70 do Goiás, que vai ganhando espaço com o Zanardi, né? Ele entrou lá em Fortaleza, entrou novamente agora, um garoto que estava praticamente riscado, né, do Goiás, vem ganhando oportunidades e me parece que o Zanardi tem gostado. E hoje ele deu motivos para o Zanardi gostar do seu trabalho. E ao técnico Márcio Zanardi, para mim, uma partida muito interessante por parte dele. Ele enfrentou um time. O time do Cuiabá é melhor do que o do Goiás, tecnicamente falando. É porque vive um momento de crise, um momento de dificuldade, mas é um time que tem muitos recursos técnicos. Tem um excelente goleiro, tem bons zagueiros, tem um lateral esquerdo que apoia muito, o lateral direito também, o Matheus Alexandre, muita força, dois volantes que sabem jogar, Denilson e o Fernando Sobral, jogadores que sabem jogar, o Isidro Pita, um atacante perigosíssimo, Derek pelo lado direito. Então o time do Cuiabá é um time bom, está na lanterna do Brasileiro, mas é um time mais forte do que o Goiás e mais forte do que praticamente quase todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Zanardi conseguiu estancar esse time, conseguiu fazer prevalecer o fator de jogar em casa e conseguiu a segunda vitória dele no Comando Esmeraldino. Um trabalho bom do treinador alviverde. Então essas as minhas principais avaliações sobre essa vitória do Goiás em cima do Cuiabá 1-0. No jogo da volta lá em Cuiabá, o Goiás pode empatar, que estará classificado. Se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se o Cuiabá vencer por 2 ou mais gols, aí a equipe matogrossense ficará com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E você, torcedor, gostou do jogo? De quem você gostou? De quem você não gostou? Fique à vontade. O Goiás abriu uma vantagem interessante, o Goiás está confiante na classificação esmeraldina. Deixe aí o seu recado, deixe aí a sua mensagem, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.